Um novo mistério pairava sobre eles, e enquanto todos se viravam para a nova chegada, ela se perguntou: estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? E mais importante, quem era a mulher que poderia transformar suas vidas para sempre? Maria sentiu o coração na garganta enquanto a mulher de vestido branco se aproximava. Tudo ao seu redor parecia um turbilhão. A praça, antes viva, agora pulsava só com o som das sirenes e a respiração nervosa do público. Ela trocou um olhar com João, que parecia tão perdido quanto ela. O que significava a chegada daquela mulher? É a mãe dele. Precisamos saber o que ela tem a dizer. A mulher exclamou, interrompendo o pânico. O ambiente ficou carregado de expectativa. A curiosidade do povo agora era uma pequena chama num mar de incertezas. Maria virou-se para João, seu coração batendo mais rápido. Você sabia que a sua mãe estava aqui? O que está acontecendo? Não sei. Ele parecia tão confuso quanto Maria, seus olhos se movendo entre a mulher e a multidão. Eu não a vejo há anos. O que ela tem a dizer sobre tudo isso? Os policiais se aproximaram, e a mulher fez um gesto para que se acalmassem. Por favor, precisamos conversar. Eu sou a mãe dele. Sua voz, embora tensa, carregava um tom de urgência. Vocês não entendem. A verdade sobre as nossas famílias é maior do que qualquer um de nós imagina. Ela disse em um fôlego, o desespero claro em seu rosto. Rafael estava caído no chão, e o clima de luto rapidamente se transformava em confusão. A multidão continuava incerta, murmurando, assustada e ao mesmo tempo intrigada. Maria, vem aqui! João pegou a mão dela, decidido a não deixar que se separassem, mesmo que a verdade pressionasse sobre eles como um peso imenso. A mulher começou a falar, sua voz subindo acima do barulho. Eu não sabia onde ele estava, não sabia o que tinha se passado. Seu pai, ele fez coisas terríveis, não sou eu quem deve contar, mas... A mulher hesitou, como se temesse as repercussões de suas palavras. A tensão na praça aumentou, mais gente se aglomerando para ouvir. Como assim? O que meu pai fez? João exigiu, a angústia transparecendo em cada palavra. Maria olhou para ele, não sabendo se deveria confortá-lo ou se preparar para algo pior. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria tentava se ajustar à nova vida, mas o peso da desconfiança da cidade a seguia como uma sombra. A cada olhar torto, um lembrete que ela não pertencia ali. João era uma lufada de ar fresco, mas mesmo sua presença não conseguia dissipar a opressão no peito que crescia a cada dia. Naquela manhã, ela teve uma ideia. Precisava fazer algo para mostrar àquela comunidade que era digna de estar ali. Resolveu organizar um piquenique na Praça Central e convidou as mães da cidade, uma tentativa de criar laços. Com a ajuda de sua filha, pequena Ana, preparou uma cesta cheia de doces, frutas e algumas guloseimas. Com um sorriso nervoso, ela saiu, esperançosa. Mas quando chegou à praça, o que viu a paralisou. Os olhares não eram apenas desconfiados, eram hostis. O fazendeiro, conhecido como Sr. Almeida, estava ali, cercado por alguns dos moradores. Ele parecia falar alto, gesticulando e apontando para Maria e a filha. O riso escarnecedor do grupo ecoava no ar. As palavras afiadas cortavam como facas. Olhem só a forasteira, já está trazendo problemas. Maria sentiu o estômago revirar. Aquelas palavras soaram como um aviso, como um prenúncio do que viria a seguir. Mas ela respirou fundo, decidiu que não iria se deixar intimidar. O que ela não sabia era que naquela mesma tarde, em meio ao tumulto, algo trágico mudaria tudo. Foi quando um grito cortou o ar. Meu Deus! A multidão se virou. Ana, tentando se aproximar da mãe, havia tropeçado e caído. Um caminhão, que não via a menina, estava prestes a passar por cima dela. O tempo parecia desacelerar. Maria atirou-se em direção à filha com um desespero que a fez correr como nunca antes. O impacto foi brutal. Maria conseguiu puxar Ana para o lado, mas não sem um custo. O caminhão acertou parte do seu corpo e ela caiu,
sentindo a dor rasgar seu braço. O grito sonoro de desespero veio de sua boca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O fazendeiro parou, e os olhares mudaram de hostilidade para choque. Maria estava no chão, a dor pulsando em seu braço, mas a visão de Ana, intacta, fez seu coração continuar batendo. O susto, a adrenalina, tudo viera à tona. Naquele momento, todos na praça perceberam que ela era uma mãe, disposta a qualquer coisa por sua filha. Mas e João? Mãe solteira é expulsa e quando tudo parece perdido, um cowboy revela um segredo surpreendente. Maria estava em pé na calçada, os olhos marejados, a mochila da filha pendurada em seu ombro direito. O eco do grito do proprietário ainda ressoava em sua mente. Saia da minha casa, não quero ver sua cara aqui de novo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de uma laranja intensa, a mesma cor que sua esperança agonizava em se tornar. Sem lugar para ir, sem um plano. Estava ela a única opção de se refugiar na pequena cidade do interior que ouvira dos conhecidos, onde se falava de calma e simplicidade. Seria ali que ela tentaria reconstruir suas vidas? Chegou ao anoitecer, os primeiros olhares curiosos recebendo-a. O murmurinho se espalhou como fogo em palha seca. Era uma mãe solteira, vinda da cidade grande, carregando uma criança. Os olhos da comunidade não eram amigáveis. O que faziam ali? Que segredos escondiam? Maria rapidamente percebeu que sua nova vida seria um caminho cheio de espinhos. A cada oi murmurada, sentia a desconfiança pairando no ar, como se todos a observassem por trás das cortinas de suas casas. Foi em um mercadinho, enquanto tentava comprar alimentos com o pouco dinheiro que sobrou, que conheceu João. Ele estava ali, em seu chapéu de cowboy surrado e camisa de flanela, com um olhar profundo e enigmático. A forma como ele tirou a mochila de seu ombro e ofereceu ajuda para carregar as compras foi a primeira faísca de esperança que Maria sentiu desde a sua expulsão. Conversaram sobre coisas simples, o tempo, a colheita, a vida no campo. Mas havia algo mais, algo no ar, como um feitiço que prendia ambos. O jeito como João a olhava fazia seu coração acelerar, mas havia uma sombra em seu olhar que Maria não entendia. Quando os rumores começaram a se espalhar sobre a amizade deles, João simplesmente se afastou. Seu jeito tranquilo e reservado logo se tornou um mistério. E a multidão, antes hostil, agora observava em silêncio absoluto, a tensão quase palpável na praça. João chegou perto, seu olhar transbordando preocupação. — Você está bem, Maria? Ele perguntou, os olhos fixos no braço ferido dela. — Eu tô, ela respondeu, um esforço difícil, mas a dor real era a apreensão que se formava no fundo de sua mente. O que aconteceria agora? A segurança de sua filha estava em jogo. E João? Ele ainda segurava a resposta, algo que mudou a expressão dele quando o murmúrio percorreu o grupo. — João, que foi aquilo que disseram? Maria insistiu, sua voz um sopro. Ele hesitou, parecia lutar com a verdade que estava prestes a revelar. — É melhor você se afastar. Eles vão querer pegar você e Ana, ele murmurou, sem olhar para trás. O fazendeiro, Sr. Almeida, estava se aproximando, sua sombra ameaçadora cobrindo tudo ao redor. — Isso aqui não acabou, forasteira. O Sr. Almeida gritou. Seu tom era veneno. — Você e seu amigão cowboy não são bem-vindos. Vou garantir que vocês se virem. Maria olhou de relance para João, que parecia quebrar com as palavras do fazendeiro. O que mais ele sabia? A atmosfera pesava. Todos olharam para ele, esperando uma reação. É uma história antiga, mas vocês precisam saber. João começou, mas foi interrompido. Um barulho abrupto cortou o ar. Um estrondo eclodiu de um canto da praça. A porta do mercadinho foi arrombada, e um homem, pálido como a morte, apareceu segurando um papel amarelado. Ele estava ofegante. — É isso! Precisamos parar com isso agora! Ele gritou, a voz trêmula pela adrenalina. Todos se viraram, intrigados. O homem se aproximou da multidão, seu olhar fixo em João. — Eu não consegui ficar calado. Era o último aviso. A terra que seu pai,
Nesse momento, um estalo ecoou. O chão parecia tremer. O fazendeiro Almeida, com seus olhos duros, enfrentou o recém-chegado. Cale-se, maldito! Isso não é da sua conta. Mas já era tarde. O que veio a seguir transformou completamente a atmosfera. O homem no meio da praça se virou e apontou o dedo para João, com um olhar de desespero. João, você é o herdeiro da terra que lhe pertence por direito. Seu pai a deixou para você. O Almeida está tentando roubar de você e de todos nós. Um murmurinho explodiu. As palavras vibraram por toda a comunidade, como um raio perdendo-se entre as nuvens. A expressão de João mudou de desespero para algo mais profundo, mais próximo de sua essência. O que isso significava para ele? Para Maria? Para Ana? O que tinha sido escondido por tanto tempo, como sombras nas lembranças de João, agora pairava na superfície. O olhar de João encontrou o de Maria, e por um breve momento, tudo parecia se alinhar. Mas a confusão na praça era outra vez palpável. O Sr. Almeida estava enfurecido, sua mão se apertando em um punho. Isso é uma mentira, e você não tem provas. Quem ousa desafiar a ordem aqui? Maria sentia a cabeça girar. João, você é realmente o herdeiro? O coração dela disparou com o peso da revelação. Não sei se posso acreditar nisso. Ele respondeu, a voz engrossando. O tempo parecia parado enquanto todos aguardavam a resposta dele, como se a própria terra sob seus pés estivesse em jogo. O caos se aproximava, e a vida que Maria tentou construir a todo custo ameaçava desmoronar a qualquer momento. Vamos acabar com isso de uma vez, João declarou, mas seu tom carregava incertezas, e enquanto a multidão murmura, o que seria necessário para enfrentar não apenas o Sr. Almeida, mas a verdadeira herança que agora se revelava. Maria estava perdida entre o choque e o medo. O que devemos fazer agora? Perguntou, a dúvida ecoando em seus olhos. E no meio daquela confusão, uma pergunta pairou no ar. E se o feitiço de um novo começo se transformasse em uma batalha por tudo o que importava? Maria estava ali, no meio da multidão, com o coração disparado e a dor aguda no braço. A revelação sobre João, herdeiro da terra que o Sr. Almeida tentava roubar, ecoava em sua mente, mas antes que ela pudesse processar tudo, o líder, um homem corpulento de rosto marcado, gritou: chegou a hora de colocar essa forasteira em seu lugar. O barulho das vozes se elevou e a multidão, antes fascinada, agora se dividia em lados. Alguns pareciam temerosos, outros encaravam a cena com um misto de curiosidade e desaprovação. O ar pesava como chumbo, e naquele momento João agarrou a mão de Maria, como se o toque fosse a única garantia de segurança. E agora? Maria murmurou, olhares aflitos trocados entre os dois. Antes que João pudesse responder, uma mulher da multidão berrou: ela não é quem pensa que é. Eu reconheço essa mulher. A revelação parecia vir de um pesadelo. Todas as cabeças se viraram para a mulher que falava, incrédulas. Eu vi você na cidade grande. Você estava na televisão. Ela gesticulou, as palavras saindo rápidas como balas. Você tinha um namorado. Ele não é o pai da sua filha? O mundo ao redor de Maria congelou. Ela não pôde acreditar. Que segredos antigos poderiam jorrar à tona agora? Os murmúrios aumentaram. Ela está fugindo da realidade, outro gritou, e os olhares se tornaram afiados, como facas, cortando o que restava de sua dignidade. Maria sentiu suas pernas bambas. Mãe solteira, por que vem pra cá se não é uma mulher de bem? As palavras da mulher tinham o peso do desprezo, como se Maria estivesse destinada a carregar um estigma invisível. João se afastou um passo, seu olhar fixo em Maria. O que está acontecendo? Você não me contou. Ela parecia perdido, a confiança nele despedaçada. Eu não tinha como, Maria balbuciou, a garganta apertada. Era claro agora que sua história estava se desmoronando, e o que deveria ser um novo começo agora se tornava uma armadilha mortal. Mas o verdadeiro choque estava prestes a se revelar. O homem que havia interrompido a multidão
ainda ofegante, e escapuliu entre os murmúrios, e exclamou: "E aquele homem, o pai da Ana, ele esteve aqui antes." Ele olhou para o chão, hesitando. Ele é o irmão do Sr. Almeida." Um silêncio mortal caiu. A obra que começava a se desenhar se mostrava ainda mais tenebrosa. Os rostos na multidão foram tomados pela incredulidade. João fez um movimento em direção a Maria, o olhar confuso. "O que você está dizendo?" "Não, não pode ser." Maria sussurrou, seus olhos arregalados. Como ela poderia ter perdido esse detalhe crucial? O amor que sentia por João agora estava manchado por uma verdade impensável. Para ela, ele era a luz que iluminava a escuridão, mas agora a sombra de um passado desconhecido se ergueu entre eles. "Quem é você de verdade?" João perguntou, a dor transparecendo nas palavras. E naquele instante, Maria soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A tensão cresceu, uma bomba prestes a explodir. Agora não era apenas a luta de uma mãe por sua filha. Era uma batalha que envolvia segredos, heranças e a traição de laços de sangue. Maria olhou ao redor, o medo tingido pela urgência. O que viriam a seguir? Ouvindo o murmurinho aflito da multidão, ela percebeu que tudo o que havia construído poderia se desmoronar diante de seus olhos. João a observava, a expectativa e a desconfiança se entrelaçando numa dança assustadora. As palavras dela ficaram presas na garganta, enquanto os olhares das pessoas desvendavam a verdade. E em meio ao caos, um novo objetivo surgiu. Era hora de lutar por tudo. Mas com a verdade tão próxima, Maria se questionou. Até onde ela estava disposta a ir para proteger a vida que ainda sonhava construir? Maria estava ali, no meio da multidão, com o coração disparando e a dor aguda no braço. O peso da revelação pairava sobre ela como uma nuvem negra. O que deveria ser um novo começo, agora parecia um pesadelo. João a encarava, confuso, e a tensão pulsava no ar. Ela sentiu que cada olhar direcionado a ela era um golpe, e o que mais doía era ver a mudança na expressão de João, como ciúma. "Quem é você de verdade?" A voz de João soou como um eco. Maria não conseguia encontrar as palavras. O que diria? Que seu passado estava prestes a destruí-los? Eu juro que não sabia." Ela mal conseguiu terminar a frase, enquanto a multidão começava a murmurar. Algumas pessoas a observavam com desprezo, outras com curiosidade. Maria sentiu seu estômago revirar. Naquele momento, uma mão forte segurou seu braço. Era o Sr. Almeida. Seu olhar penetrante. "Eu sabia que havia algo de errado com você, forasteira," ele disse, sua voz cheia de veneno. "E agora, todos sabemos. Você está em nosso território e não vai ficar aqui." A tensão se acumulava como um peso insuportável. Era como se o ar tivesse desaparecido. E para piorar, o homem ofegante que trouxe a revelação sobre a herança de João hesitou antes de falar novamente, seu olhar perdido. "A verdade é que isso não foi só questão de terras. A família Almeida carrega mais segredos do que vocês imaginam." Todos se voltaram para ele, inquietos. O homem respirou fundo, seu rosto pálido. "Você não sabe o que o seu pai fez, João. O que Almeida fez." Um murmúrio de choque tomou conta da praça. Maria agarrou a mão de Ana, que estava ao seu lado, assustada. "Papai?" A menina sussurrou, e a confusão da criança só aumentou o tumulto no peito de Maria. O olhar de João ficou sombrio. "O que meu pai fez?" Sua voz tremia. O Sr. Almeida passou a mão pelo cabelo, em um gesto nervoso. Era como se a verdade estivesse à beira de explodir. Ele beu sua palavra e depois a quebrou. O homem apontou para Almeida. Espalhou mentiras, atitudes desonrosas para roubar terras de outras pessoas, e o seu pai sempre esteve no centro disso. Apenas que ficou quieto para proteger sua família. Um silêncio sepulcral pairou na praça. Maria não conseguiu acreditar. Os sussurros começaram a se transformar em gritos. "Como você pode ter feito isso, João? Quem você realmente é?"
O desgaste emocional de Maria estava chegando ao limite, e ela viu que João estava lutando contra seu próprio passado. A verdade ainda estava escondida nas sombras. Outra figura surgiu. Era uma mulher, cabelo grisalho, com a expressão decidida. A história não é tão simples. Essa família esconde mais do que revela. Todos os olhares se voltaram para ela. O murmúrio na multidão se intensificou. A atmosfera eletrificada pela revelação. "Chega!" gritou o Sr. Almeida. Mas já era tarde. O caos estava instalado. "Vocês não sabem com quem estão lidando." Maria olhou para João. O que sentia agora? Raiva? Medo? Compaixão? Ela apertou a mão dele, buscando uma resposta silenciosa. Mas João a observava. Sua expressão lembrava a dor de uma batalha interna. Ele estava preso entre o que sentia por ela e a traição que estava prestes a surgir. E então algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou na praça, cortando o ar como uma faca. O som paralisou a todos. O corpo de Almeida caiu. E tudo ficou em silêncio, como um olhar de estupefação se espalhou. O homem que havia gritado anteriormente foi o primeiro a destacar a gravidade da cena. Maria ficou paralisada. Seu sangue gelou. "Não pode ser!" João gritou. O que acabara de acontecer mudou tudo. O que seria a luta por verdade agora se tornara uma cena de crime, enredando todas as vidas na pequena cidade de corrupção, traição e segredos. Maria sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável, a incerteza martelando em sua mente. E agora? Qual seria seu próximo passo? Maria estava em choque, os ecos do tiro ainda ressoando em sua mente. O corpo do Sr. Almeida caiu pesadamente no chão, e o ar à sua volta parecia colado à sua pele, como se estivesse preso em um pesadelo vívido. Ela não conseguia processar. O que havia acabado de acontecer? Os olhares na multidão mudaram, a hostilidade agora trocada por um medo profundo. João se lançou para frente, a preocupação estampada em seu rosto. "O que você fez?" ele gritou, a voz estremecendo. A mulher que havia feito a acusação antes agora estava pálida, seu olhar fixo no corpo caído. Não fui eu! Não fui eu!" ela repetia. Mas a dúvida pairava no ar, como uma sombra sinistra. A multidão começou a se agitar. As vozes se sobrepunham, sussurros e gritos misturando-se em um caos delirante. Maria olhou para sua filha, a pequena Ana, olhando assustada, agarrando-se à perna da mãe. O que ela diria para a menina? Que o perigo ainda não tinha acabado? "Vamos, temos que sair daqui!" Maria puxou Ana para mais perto. Sua única prioridade era proteger a filha. Mas, apesar do impulso, as pernas de Maria pareciam pesadas, como se a gravidade estivesse contra ela. João se virou para a multidão. Sua expressão era de um homem que se via em um labirinto. "Não podemos deixar isso assim. Precisamos descobrir a verdade." Sua voz, embora firme, estava carregada de incerteza. Ele estava em um campo minado, conflitos familiares se amontoando como uma tempestade prestes a eclodir. Mas Maria não conseguia se concentrar. Havia algo desconcertante no que o homem ofegante disse antes do tiro. O pai de João. O que isso significava? O que mais havia oculto sob a superfície? Uma sensação de perigo crescente se agigantava dentro dela, misturando-se com a dor do braço ferido. Ela precisava saber. "João, você está bem? Quero dizer, você sabe se isso é verdade?" A cada palavra, a catarse de suas emoções se tornava mais intensa. Nesse momento, o homem que tinha falado antes, ainda visivelmente abalado, gritou novamente. "É só o começo. A história é muito maior do que isso. Você tem que entender que seus pais estão envolvidos." Ele apontou direto para João e o murmúrio cresceu novamente. Maria sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? Uma conexão específica entre João e todos aqueles que estavam reunidos ali? João parecia atordoado, seus olhos se fechando por um instante, como se buscasse a força para enfrentar uma revelação devastadora. E então, a mulher que começou tudo, antes tão assertiva, agora vacilou.
Eu não sabia. Ninguém sabia mesmo. Sua voz tremia. Do que você está falando? A pergunta de João soou como um grito de desespero. Foi quando ela, com lágrimas nos olhos, gritou: Você é mais do que imagina. Você é um herdeiro. E sua verdade é parte do que queimou tantas vidas. A revelação fez o coração de Maria parar. João poderia ser parte da origem de toda a corrupção que lutavam contra? Era aquela herança maldita que tinha causado tanto sofrimento naquela cidade? Seu universo virou de cabeça para baixo. Nela, a dúvida se transformou em medo. O que ela realmente sabia sobre João? A confiança que havia construído estava se desmoronando. João, é verdade? Você faz parte disso tudo? Ele hesitou, a luta interna evidente em seu olhar. Meu pai pode ter envolvimento com casos obscuros, mas isso não me define. Eu sou eu. A afirmação dele era um grito, uma súplica no meio do turbilhão. E então, em meio ao caos, uma sirene distante começou a soar, crescendo em intensidade. A sensação de que estavam sendo cercados tomou conta. Maria, apertando a mão de Ana, sentiu a pressão do momento. A verdade não apenas os confrontava, mas ameaçava desfigurar tudo o que pensavam que sabiam. Enquanto a multidão começava a se dispersar em um estado de pânico, um choque atravessou a praça. O homem ofegante, a mulher culpada, o olhar apavorado de João. A cena se tornava um mosaico de revelações e suspeitas, cada peça quebrada contando sua própria narrativa de dor e traição. E no fundo de seu coração, Maria sabia que essa história estava longe de terminar. É hora de descobrir quem somos realmente, João declarou. Mas Maria não estava tão certa. A herança não era dele apenas, agora era deles. E os laços que deveriam unir agora estavam carregados de mistério e desconfiança. O que mais estava por vir? O que de fato escondiam? Enquanto as sirenes se aproximavam, a incerteza pesava no ar. Maria estava em choque. Com sangue pulsando em suas têmporas. O corpo do Sr. Almeida no chão parecia um pesadelo muito real. O som do tiro ainda ecoava, e agora a multidão estava em um frenesi total. As sirenes se aproximavam, como um presságio de caos ainda maior. João a olhava e a dor em seus olhos era quase palpável. Vamos sair daqui, agora! Maria puxou Ana, já se preparando para correr. Mas a multidão se dispersava, uma confusão geral. Gritos misturavam-se com os gritos de socorro. E então, como um relâmpago em um céu limpo, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu do meio do pânico. Era Rafael, o ex-namorado de Maria, um homem que ela pensou ter deixado para trás para sempre. Seu semblante estava pálido, e ele parecia apressado, quase desesperado. Maria, o que está acontecendo? Ele gritou, abrindo o caminho pela multidão. O choque revirou o estômago de Maria. Como ele havia chegado ali? O que ele estava fazendo? Ele não deveria estar na cidade grande onde ela havia tentado escapar de suas lembranças. A presença dele era um lembrete doloroso de tudo o que queria esquecer. Rafael, você não entende. Temos que ir. Maria tentou desviar o olhar, mas a intensidade do olhar dele mantinha-a presa. Ele se aproximou, o coração batendo forte no peito. Por que você voltou? Você precisa saber. Não é hora para isso. Ela olhou para João. A tensão na mistura de sentimentos entre eles se intensificava, mas Rafael não parecia escutá-la. Eu tenho algo a dizer. Algo sobre seu passado e o dele. Rafael continuou, suas palavras cortadas pela adrenalina do momento. Vocês dois estão entrelaçados de maneiras que não imaginam. Às vezes a verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. Vá embora, Rafael. Não é o momento. Maria gritou, mas ele estava determinado. Ana segurou a mão da mãe, assustada, enquanto a confusão aumentava. Eu conheço a história e a relação entre suas famílias, o verdadeiro motivo pelo qual você saiu da cidade. Ele parou, tomando fôlego. O pai de João era o seu pai.
Ele te abandonou e o deixou aqui. Ele e o Sr. Almeida estavam envolvidos em algo muito maior. As palavras pesavam no ar. Cada sílaba, uma explosão de revelações. Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele estava dizendo? Como isso era possível? João ficou ao lado dela, o olhar confuso, os lábios se movendo sem som. Ele não sabia? Como ele poderia não saber? Rafael, cala a boca! João gritou, mas a multidão começou a murmurar, as vozes aumentando, cheias de dúvida e curiosidade. A verdade poderia ser mais intrigante do que qualquer ficção. Maria se sentiu tonta. Os olhos de Rafael estavam fixos em Maria. Eu não sabia como contar a você. Tentei te proteger. Você precisa entender o que está em jogo. As sirenes estavam cada vez mais perto, e Maria sentiu que o tempo estava se esgotando. A revelação era como um furacão, desestabilizando tudo ao seu redor. Cada olhar, cada sussurro agora parecia motivado por essa nova verdade. Maria lutou para conter as lágrimas. A confusão se misturava com a dor. A conexão de João e de Rafael a tornava um objeto de disputa, um game de poder a qual nunca quisera fazer parte. E agora, o que vamos fazer? Maria perguntou, sua voz trêmula. Como poderiam lidar com o que havia sido exposto? O passado, as traições, as mentiras, tudo ameaçava engolfá-los. Enquanto as sirenes se aproximavam e a tensão se intensificava, o que ela mais temia se tornava real. A vida que tentou construir estava mais ameaçada do que nunca. Precisamos fugir. Isso está apenas começando, João disse, mas antes que pudessem se mover, outra disparada penetrante cortou a cena. A multidão explodiu em pânico, e no meio do caos, alguém gritou: "Eles estão aqui!" A cidade estava prestes a se eclipsar, e Maria, de mãos dadas com Ana, teve certeza de que tudo tinha mudado. A verdade poderia ser um fardo muito pesado para carregar. E agora, com cada um deles amarrado em algo maior do que imaginavam, qual seria o próximo passo? Maria estava em choque, com o coração acelerado. O corpo do Sr. Almeida estava estirado no chão, e o caos se instalava na praça como uma onda avassaladora. As sirenes se aproximavam, repetindo seu lamento, e cada grito fazia o mundo ao redor dela parecer mais desmoronado. João a olhava com um misto de confusão e medo, como se buscasse respostas em seus olhos. "Maria, precisamos ir agora!" ele gritou, segurando firme a mão dela e puxando-a para longe da cena. Mas, antes que pudessem dar um passo, um grito atravessou a multidão. Era a mulher que havia instigado a situação. "Não, esperem!" Ela se aproximou, a expressão aterrorizada. "Vocês precisam saber, isso não é o que parece." Maria sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que mais podia acontecer? As palavras da mulher se tornaram um eco dentro de sua cabeça. "O que quer dizer?" João exigiu, já impaciente. Eu não sabia que ele estava vindo." A mulher gaguejou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "A verdade sobre a sua família. Isto tudo é uma armadilha." O ambiente parecia tenso, como se todos respirassem fundo, esperando o próximo movimento. Rafael, que observava de perto, fez um movimento brusco. "Isso não pode ser verdade. Não pode ser só uma armadilha. Almeida é..." Mas o que ele ia dizer nunca se concretizou. Um novo tiro ressoou, mas não na mesma direção do corpo caído. O projétil cortou o ar com precisão. O mundo girou, e um segundo depois, o homem que tinha entrado em cena com revelações agora estava estirado no chão, caindo como uma folha seca. Ninguém soube se gritava ou se paralisava. As sirenes uivavam. A multidão entrou em desespero total. Maria agarrou a mão de Ana, puxando-a para perto enquanto olhava em volta desesperada. "João, o que está acontecendo?" Oh, ela gritou, mas a resposta dele foi abafada pela cacofonia. "Temos que sair daqui." Ele a puxou, mas antes que conseguissem avançar, Rafael, ainda estirado no chão, fez um movimento. Sua expressão era de dor, mas havia algo mais, uma lucidez que parecia transcender a situação. "Maria é seu pai." Suas palavras estavam quase inaudíveis, mas a intensidade era impactante. "Ele não é quem você pensa."
As palavras ecoaram nos ouvidos de Maria, como um sino estrondoso. O que ele estava querendo dizer? Aquela simples frase carregava uma carga de significado. Seu coração disparou com um misto de terror e expectativa. João se virou para ela, olhos arregalados. Maria, de que ele está falando? A preocupação na voz dele era palpável, mas Maria estava presa em sua própria tempestade de pensamentos. Seu pai? O que poderia ser tão devastador? Rafael, o que você quer dizer? Maria gritava agora, sua voz tremendo. Antes que ele pudesse continuar, o eco de um golpe violento ressoou. O portão da praça foi aberto abruptamente e uma equipe de policiais apareceu, armada e pronta para a ação. A todos, deixem o local. Isso é uma cena de crime. Um oficial gritou, sua voz firme e com autoridade. O mundo girou mais uma vez. Agora havia 2 corpos no chão e ela se perguntava, o que mais estava escondido nas sombras? Os murmúrios da multidão viraram um burburinho frenético. Maria olhou para João e percebeu que eles estavam prestes a ser separados pela maré de desespero. Maria, João começou, mas já era tarde. Um grupo de policiais começou a seguir em direção a eles. Saia do caminho, gritaram, e Maria teve que soltar a mão de João para se mover. O mundo à sua volta era como um filme em câmera lenta. Os rostos das pessoas se distorcendo em algo irreconhecível. O tempo parecia parar, e ela não sabia para onde ir. Ao mesmo tempo, Rafael murmurou uma última vez. A verdade está aqui, Maria. Você precisa ouvir. Você não faz ideia do que seu pai realmente fez. E nas palavras dele, Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma revelação que poderia mudar tudo. Desesperada, ela tentou se concentrar, mas tudo o que sentia era o eco daquela frase. O que seu pai ocultava? As sirenes continuavam a gritar, e a realidade estava desmoronando. O que mais poderia eles esconder? Enquanto avançava, em meio ao caos, uma frase ressoou em sua mente. Aquela verdade poderia não ser apenas uma chave para escape, mas também um teso que fecharia não só as portas, mas destruiria laços que nem foram formados. E agora, com cada passo adiante, Maria se perguntava, até onde a verdade pode levá-los? Maria estava em choque, com o coração acelerado. O corpo do Sr. Almeida estava estirado no chão, e o caos se instalava na praça como uma onda avassaladora. As sirenes se aproximavam, repetindo seu lamento, e cada grito fazia o mundo ao redor dela parecer mais desmoronado. João a olhava com um misto de confusão e medo, como se buscasse respostas em seus olhos. Vamos sair daqui agora! Maria puxou Ana, já se preparando para correr. Mas antes que pudessem dar um passo, um grito atravessou a multidão. Era a mulher que havia instigado a situação. Não, esperem! Ela se aproximou, a expressão aterrorizada. Vocês precisam saber, isso não é o que parece. Maria sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que mais podia acontecer? As palavras da mulher se tornaram um eco dentro de sua cabeça. O que quer dizer? João exigiu, já impaciente. Eu não sabia que ele estava vindo. A mulher gaguejou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade sobre a sua família, isto tudo é uma armadilha. O ambiente parecia tenso, como se todos respirassem fundo, esperando o próximo movimento. Rafael, que observava de perto, fez um movimento brusco. Isso não pode ser verdade. Não pode ser só uma armadilha. Almeida é... Mas o que ele ia dizer nunca se concretizou. Um novo tiro ressoou, mas não na mesma direção do corpo caído. O projétil cortou o ar com precisão. O mundo girou, e um segundo depois o homem que tinha entrado em cena com revelações agora estava estirado no chão, caindo como uma folha seca. Ninguém soube se gritava ou se paralisava. As sirenes uivavam. A multidão entrou em desespero total. Maria agarrou a mão de Ana, puxando-a para perto enquanto olhava em volta desesperada. João, o que está acontecendo? Ela gritou, mas a resposta dele foi abafada pela cacofonia. Temos que sair daqui. Ele a puxou, mas antes que conseguissem avançar, Rafael, ainda estirado no chão, fez um movimento.
Sua expressão era de dor, mas havia algo mais, uma lucidez que parecia transcender a situação. Maria, seu pai. Suas palavras estavam quase inaudíveis, mas a intensidade era impactante. Ele não é quem você pensa. As palavras ecoaram nos ouvidos de Maria como um sino estrondoso. O que ele estava querendo dizer? Aquela simples frase carregava uma carga de significado. Seu coração disparou com um misto de terror e expectativa. João se virou para ela, olhos arregalados. Maria, de que ele está falando? A preocupação na voz dele era palpável, mas Maria estava presa em sua própria tempestade de pensamentos. Seu pai? O que poderia ser tão devastador? Rafael, o que você quer dizer? Maria gritava agora, sua voz tremendo. Antes que ele pudesse continuar, o eco de um golpe violento ressoou. O portão da praça foi aberto abruptamente e uma equipe de policiais apareceu, armada e pronta para a ação. A todos, deixem o local. Isso é uma cena de crime, um oficial gritou, sua voz firme e com autoridade. O mundo girou mais uma vez. Agora havia 2 corpos no chão, e ela se perguntava: o que mais estava escondido nas sombras? Os murmúrios da multidão viraram um burburinho frenético. Maria olhou para João e percebeu que eles estavam prestes a ser separados pela maré de desespero. Maria, João começou, mas já era tarde. Um grupo de policiais começou a seguir em direção a eles. Saiam do caminho! Gritaram, e Maria teve que soltar a mão de João para se mover. O mundo à sua volta era como um filme em câmera lenta, os rostos das pessoas se distorcendo em algo irreconhecível. O tempo parecia parar e ela não sabia para onde ir. Ao mesmo tempo, Rafael murmurou uma última vez. A verdade está aqui, Maria. Você precisa ouvir. Você não faz ideia do que seu pai realmente fez. E nas palavras dele, Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma revelação que poderia mudar tudo. João se virou para a multidão em pânico, seu olhar se perdendo em meio a tantos rostos. A adrenalina pulsava em seu corpo. Precisamos nos afastar. Agora. Ao se mover, sentiu as mãos dos oficiais segurando seu braço. O olhar de Maria se tornou desesperado. Maria! Ele gritou, a voz rasgando o ar. Não se afaste. Eu não vou. Ela respondeu, e os olhos do bebê em suas mãos refletiam um medo que ela desejava proteger para sempre. As sirenes explodiram em um clamor angustiante. Uma nova reviravolta a aguardava. Diante dos olhos de todos, uma figura surgiu do topo da escadaria da praça. Uma mulher jovem, com um vestido branco esvoaçante, segurava um celular na mão e tremia descontroladamente. É a mãe dele, disse, a voz alta o suficiente para calar o tumulto. Ela está aqui, e ela não está bem. O que acabou de acontecer fez o mundo de Maria se detonar em 1000 pedaços. Uma onda de choque passou pelo grupo. A mãe de João? Sussurrou alguém. Ela é a única que pode esclarecer tudo, gritou a mulher. E os olhares, antes de desprezo, agora se tornaram confusos, ansiosos. E no meio desse drama, a vida de Maria virou mais um labirinto. Maria, temos que ir, João implorou, puxando-a. A urgência em sua voz foi acompanhada pelo som de pneus freando. Outro oficial estava ali, e um grupo de jornalistas demais surgiu. A cena que antes os isolava agora atraía para um novo cerco. Ela está aqui, a mulher que tem todas as respostas. E pela primeira vez, Maria sentiu que a saída talvez não fosse um refúgio. O que o passado realmente escondia. E como a presença daquela mulher poderia mudar tudo novamente. A verdade estava prestes a explodir em suas vidas de uma forma que ninguém esperava. Um novo mistério pairava sobre eles, e enquanto todos se viravam para a nova chegada, ela se perguntou: estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? E mais importante, quem era a mulher que poderia transformar suas vidas para sempre? Maria sentiu o coração na garganta enquanto a mulher de vestido branco se aproximava. Tudo ao seu redor parecia um turbilhão. A praça, antes viva,
agora pulsava só com o som das sirenes e a respiração nervosa do público. Ela trocou um olhar com João, que parecia tão perdido quanto ela. O que significava a chegada daquela mulher? É a mãe dele. Precisamos saber o que ela tem a dizer. A mulher exclamou, interrompendo o pânico. O ambiente ficou carregado de expectativa. A curiosidade do povo agora era uma pequena chama num mar de incertezas. Maria virou-se para João, seu coração batendo mais rápido. Você sabia que a sua mãe estava aqui? O que está acontecendo? Não sei. Ele parecia tão confuso quanto Maria, seus olhos se movendo entre a mulher e a multidão. Eu não a vejo há anos. O que ela tem a dizer sobre tudo isso? Os policiais se aproximaram, e a mulher fez um gesto para que se acalmassem. Por favor, precisamos conversar. Eu sou a mãe dele. Sua voz, embora tensa, carregava um tom de urgência. Vocês não entendem. A verdade sobre as nossas famílias é maior do que qualquer um de nós imagina. Ela disse em um fôlego, o desespero claro em seu rosto. Rafael estava caído no chão, e o clima de luto rapidamente se transformava em confusão. A multidão continuava incerta, murmurando, assustada e ao mesmo tempo intrigada. Maria, vem aqui! João pegou a mão dela, decidido a não deixar que se separassem, mesmo que a verdade pressionasse sobre eles como um peso imenso. A mulher começou a falar, sua voz subindo acima do barulho. Eu não sabia onde ele estava, não sabia o que tinha se passado. Seu pai, ele fez coisas terríveis. Não sou eu quem deve contar, mas... A mulher hesitou, como se temesse as repercussões de suas palavras. A tensão na praça aumentou, mais gente se aglomerando para ouvir. Como assim? O que meu pai fez? João exigiu, a angústia transparecendo em cada palavra. Maria olhou para ele, não sabendo se deveria confortá-lo ou se preparar para algo pior. Vamos, diga logo! O desespero tomou conta dela. Seus pais estavam envolvidos com negócios obscuros. E seu pai fez alianças, ele. A mulher parecia lutar para encontrar as palavras. Ele traiu meu marido, e isso custou vidas. A praça ficou em um silêncio sepulcral. A revelação tomou conta de Maria, e ela sentiu que a terra se movia sob os pés. O passado dos dois estava entrelaçado de maneiras que nunca poderiam imaginar. E agora, com a verdade exposta, todas as escolhas feitas até ali poderiam desmoronar como um castelo de cartas. Maria, isso significa que... João começou, mas a mulher interrompeu, olhando fixamente para eles. Isso significa que vocês são mais conectados do que pensavam. A verdade pode machucar, mas é hora de confrontá-la. As sirenes agora pareciam distantes e o resto do mundo desapareceu. Maria encarou João, suas emoções misturadas. Medo, raiva e um renascimento de esperança se misturavam em seu peito. O que faremos agora? Vamos encarar juntos, não importa o que venha? Ele assentiu, segurando firme a mão dela. Sim, precisamos enfrentar isso, juntos. Enquanto a multidão começava a dispersar, Maria encarou a mulher. Obrigado por trazer a verdade à tona. Estamos prontos para o que vier. E assim, enquanto a luz do dia começava a desaparecer no horizonte, eles sabiam que a luta estava apenas começando. E com a possibilidade de um futuro incerto à espera, ainda havia um sentimento de esperança flutuando no ar, como um fio de luz na escuridão. Ei, antes de encerrarmos essa emocionante jornada, eu preciso que você faça algo muito importante. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais aventuras como essa, você precisa se inscrever no canal agora. Não perca nenhum capítulo exclusivo. E já que você está aqui, esmague o botão de like agora. Isso realmente ajuda ao algoritmo e garante que mais histórias incríveis cheguem até você. E não esquece, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber o que você pensa, e suas opiniões são sempre bem-vindas. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Obrigado por fazer parte dessa comunidade incrível.